É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Bom dia, irmãos. Graças e paz. Momento de gratidão ao Senhor e um privilégio podermos, nessa manhã, cultuarmos o nome do Senhor. Iremos iniciar o nosso culto nessa manhã. Gostaria que os irmãos ficassem em pé e encontrassem o Salmo
19 em vossas Bíblias. Salmo de número 19. Vamos fazer uma leitura com toda a reverência ao nosso Deus. Salmo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Vamos ler juntos o verso 7 em diante? Vá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guardo o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Grandioso Deus e eterno Pai, nos fazemos valer nesse momento das palavras do salmista e expressamos ao Senhor e queremos que nossas palavras sejam agradáveis a Ti. O Senhor é o Deus que nos salvou e nos vocacionou com santa vocação. Por isso estamos hoje aqui, Pai. Tudo é pela graça do Senhor. Louvamos a Ti e queremos prestar um culto nessa manhã a Ti que agrade ao Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Queremos dar nossas boas-vindas a todos os visitantes que estão aqui em nosso meio. Fique à vontade e louve ao Senhor conosco nessa manhã. O Ministério de Louvor vem estar nos conduzindo em louvor ao Senhor nesse momento. Bom dia. Bom dia, irmãos. Louvado seja o Senhor por este momento, pela oportunidade que Ele nos concede de estar em sua casa, para juntos louvarmos, exaltar, engrandecer o seu santo nome. Você que tem o seu canto cristão, pode abrir no número 390 ou pode acompanhar aqui pelo slide. Nada falta. Jesus, a doce voz
Ouvi eu, pecador, aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Vamos levantar aqueles que puderem, juntos, louvar o nome do Senhor. Jesus, a doce voz, ouvi eu, pecador, aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Pecado sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou, devo tudo ao meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Meu pecado sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo seu favor, nada aqui me faltará, com Cristo meu Senhor. Meu pecado sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Meu pecado sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Meu pecado sim, expiou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. O Filho do homem libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos, adorar e exaltar e dizer: livre sou para exaltar o santo nome do Senhor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor
sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, Senhor, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, Senhor, sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, Senhor, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, Senhor, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, Senhor, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, Senhor, sou livre. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Senhor, para todo sempre.
Amém. Podemos assentar, irmãos. Amém. Louvamos a Deus pelos cânticos doados. Nós iremos fazer nesse momento, irmãos, um momento missionário. Quero chamar aqui o pastor Daniel, presidente do Pro Ribeirinho, e ele vem fazer esse momento aqui. Bom dia a todos, graça e paz, momento especial para todos nós da ICEB, podermos estar reunidos aqui nesse tempo tão bom, podendo celebrar a vitória, celebrar as bênçãos que o nosso Deus tem concedido a essa denominação, a todos aqueles que fazem parte desta grande denominação. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio que Ele tem me dado de poder também servi-lo e poder, assim, testemunhar desse tempo tão gracioso, falando desse Evangelho, testemunhando da transformação que só o Senhor pode fazer na vida do homem. Eu gostaria, nesse momento, de chamar nossa educadora cristã, Elisete. No momento, estamos nós dois aqui representando a missão Pro Ribeirinho. E nos sentimos muito felizes e honrados por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui. Queridos, nós continuamos ali na cidade de Portel, município de Portel. E o Senhor tem nos agraciado a cada dia com o privilégio de poder ser bênção e continuar levando esse evangelho ao povo ribeirinho. Nós estamos, esse ano, completando 31 anos de trabalho naquela região e o Senhor tem feito muitas maravilhas no meio do nosso povo ali, nos rios Pacajá, Anapu e Camarapi. E eu gostaria de deixar um texto, um versículo, na verdade, que encontra-se em Provérbios. E esse versículo tem nos acompanhado já por algum tempo e tem sido assim o nosso, podemos dizer, tem nos incentivado cada vez mais a sermos mais zelosos e mais determinados naquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. Versículo 11 do capítulo 24 diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Essa é a grande verdade, né, para todos nós, todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Não há como nós ficarmos calados, não há como ficarmos de braços cruzados diante de uma urgência, de uma necessidade tão grande, que é falar da grandeza do nosso Deus, falar que Ele é a solução para a vida do homem. E nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo em que os verdadeiros adoradores parecem estar mais escassos. Nós temos ouvido, temos testemunhado que muito trabalho, muitas igrejas estão no nosso país, estão ali fazendo muito trabalho, mas como disse o pastor ontem, parece que aquilo que é mais importante, que é o essencial, está sendo renegado, está sendo deixado de lado. Nós precisamos, de fato, lembrar que o tempo está se encerrando, que o tempo, a volta de Cristo está muito próxima e que nós não podemos mais perder nenhuma oportunidade, nem mais um momento podemos perder a oportunidade de falar, de dizer que Jesus voltará. E todos aqueles que não se renderam aos seus pés, que não abriram o coração, certamente vão ter uma notícia muito triste. E quando nós olhamos para isso, especialmente quando falamos do povo ribeirinho, nós vemos essa realidade. Muitos estão se deixando levar por muitas coisas que esse mundo oferece. E nós precisamos cada dia mais
dizer que esse tempo vai passar, esse mundo vai passar, e que nós temos uma vida que seguirá para uma eternidade. E essa eternidade poderá ser com o nosso Deus, ou eternamente longe dele, para sempre. Por isso precisamos aproveitar toda a oportunidade que nos é dada. Estamos ali, hoje a nossa equipe está em número de 5 pessoas, 5 missionários, e orando a Deus que o Senhor envie mais obreiros. A seara continua aumentando, né? Nós estamos assistindo 11 igrejas, das quais nós temos uma aqui representada pelo pastor Joel. Eu gostaria que o pastor Joel se ficasse de pé. O pastor Joel está na liderança de uma das nossas igrejas no Rio Camarapi, e tem sido assim um desafio muito grande para todos nós, tanto os obreiros que estão lá, temos mais 2, quanto a nossa equipe para dar essa assistência, para estar ali constantemente com nossos irmãos, levando o apoio que essa igreja precisa. Mas agradecemos a Deus por nossa denominação, pela nossa diretoria, pelas igrejas da nossa região que tem sido parceira, a Igreja de Breves que tem sido parceira desse trabalho missionário, assim como outras igrejas, a Igreja de Portel, e assim o trabalho avança entre o povo ribeirinho. Recentemente nós tivemos um encontro de liderança na igreja de Ajará e contamos ali com 28 lideranças de nossas igrejas. É um tempo que nós temos para estudar a palavra, para conversar, para trocar ideias, e esse foi um tempo muito bom, e com isso o nosso trabalho certamente tende a melhorar. Agradeço a todas as igrejas aqui representadas, irmãos que têm lembrado em vossas orações desse trabalho ali no município de Portel. E tenho certeza que tudo que tem acontecido, a resposta tem vindo até nós, a resposta de oração. Deus tem abençoado aquele trabalho e continuará abençoando, porque a igreja do Senhor é poderosa, ela já é vitoriosa. A igreja de Cristo realmente avança para o seu destino, para o grande encontro celestial que se dará brevemente. Por isso estamos muito alegres. E a Elisete tem um trabalho mais específico na cidade, onde faz um trabalho com crianças, tem o trabalho evangelístico e também faz o acompanhamento de crianças e adolescentes que precisam do reforço escolar. E é um trabalho também que tem exigido muito de nós, porque precisa de mais pessoas, e nós continuamos orando que Deus envie mais pessoas que possam dar um pouco do seu tempo para que ajudem essas crianças, esses adolescentes que tanto precisam ser atendidos. E Deus tem abençoado, Deus tem abrido portas também ali para que a sua palavra, para que o seu evangelho cheguem a lares que não são evangélicos. Pessoas que geralmente são crianças que têm uma família desestruturada. E Deus tem aberto portas para que a gente chegue lá através dessas crianças. Então, orem pela Elisete. No momento, ela se encontra na liderança desse trabalho. Era o pastor Abílio quem fazia essa coordenação. Agora já descansa com o Senhor. E Deus tem levantado a Elisete para conduzir, dar continuidade a esse trabalho. Juntamente com alguns irmãos da nossa igreja, esse trabalho também tem sido realizado. Então, queremos agradecer a todos que têm lembrado de nós, que têm colocado nossas vidas diante do altar do Senhor, e temos certeza que assim vamos cumprir a nossa missão, a missão bíblica. Nós vamos orar nesse momento, lembrando aqui os demais missionários da VAI, é esse trabalho que tem sido incansável na nossa região e que tem trago também já tem produzido muitos frutos, e louvamos a Deus, porque a nossa denominação cresce nessa região, a nossa denominação está presente nessa região de uma forma muito firme, convicta do nosso chamado, do chamado que Jesus um dia fez a cada pessoa, a cada homem e mulher que abriu o coração e que tem, de fato, colocado a sua vida a serviço do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos orar a Deus por esse tempo e por esse momento que Ele nos dá, de podermos estar compartilhando, da grandeza do nosso Deus. Oremos. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu santo e bendito nome. O Senhor realmente é um Deus tremendo. O Senhor tem executado, o Senhor tem planejado e tem feito tudo aquilo que já tinha determinado desde a eternidade.
e podemos ser testemunha nesse tempo tão precioso que o Senhor nos dá. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem aberto o nosso coração, o Senhor tem colocado em nossa mente essa palavra, o Senhor tem transformado o nosso coração, e isso nos leva a reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder, nos leva a reconhecer também que agora precisamos ser esses transmissores, precisamos ser de fato esses embaixadores do Senhor nesse mundo, especialmente nesse tempo em que o mundo está cada vez mais se voltando para coisas que são perecíveis, coisas que vão ficar aqui nessa terra. Que o Senhor nos dê cada dia a coragem, que o Senhor nos dê a sabedoria e, acima de tudo a vontade, o desejo realmente de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Obrigado por esses 79 anos da nossa denominação. Denominação essa que preza pela palavra, que preza pelo ensino bíblico, que preza pela doutrina verdadeira. Ó Deus, e eu te louvo por nos ter chamado nessa denominação, por ter preparado pessoas, por ter levantado homens e mulheres que têm honrado a Tua palavra, que têm honrado o Seu chamado. E esse é o resultado de podermos estar num dia como hoje, celebrando essa vitória, celebrando o crescimento desse trabalho que se expande para todas as partes do nosso Brasil. E te agradeço porque a nossa região tem sido muito abençoada por esse trabalho. Te agradeço pelas igrejas que têm sido fundadas, pelas igrejas que têm levado esse evangelho a lugares mais distantes, em especial aqui nos nossos rios do Marajó. Obrigado porque o Senhor mesmo tem feito isso através de nós e em nossa vida. E a nossa oração, que Teu Espírito Santo continue nos dando firmeza, nos dando coragem, para que mais pessoas possam ser alvo das nossas orações e possam ser alvo daquilo que o Senhor mais deseja ver em nós, testemunhar da grandeza do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelos irmãos que aqui estão, todos os missionários da Missão Vai, todos os irmãos que se empenham, todos os irmãos que estão dia a dia realmente determinados e que amam o trabalho para o qual o Senhor os tem chamado. Que a Tua graça, a Tua misericórdia continue sobre a vida de cada um deles, sobre a nossa equipe, pela minha vida, a vida da Elisete, pela vida do pastor Reginaldo, do Felipe, que o Senhor nos dê cada dia saúde e a graça, nos dê sabedoria para conduzir também esse trabalho ali no município de Portel. E assim que toda a Tua igreja, Senhor, aqui representada, toda a Tua igreja, continue com esse firme propósito de levar e de honrar o Teu nome onde quer que esteja. É a nossa oração, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Obrigado. Amém. Obrigado. Sentados mesmos, irmãos, vamos ler o nosso texto inicial, Salmo 96. Encontrem em vossas Bíblias. Vamos lê-lo. E após teremos mais um momento de louvor ao nosso Deus. Salmo de número 96. Gostaria de ler junto com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: tributo à glória e majestade de Deus. Leiamos juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia por dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor.
Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as terras do bosque, todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Louvado seja o Senhor. Ministério de louvor. Esse momento, irmãos, é um momento ofertório também. Você fique à vontade. Faz parte do culto ao Senhor. Você trazer seus dízimos e as ofertas em honra e adoração também ao nosso Deus. Vamos levantar mais uma vez? Proclamemos Jesus até que Ele venha. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. E o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é
Amém. Vamos louvar, vamos orar, irmãos, pelos dízimos e ofertas trazidos à casa do Senhor. Senhor, louvamos a Ti, Pai, porque o Senhor nos dá condições, por meio da Tua graça e da Tua salvação estendida a nós, e também termos o privilégio de contribuirmos com a Tua obra. A Tua obra é sustentada por dízimos e ofertas e por pessoas que se doam para fazerem a Tua obra. Então nós louvamos a Ti por cada pessoa que trouxe à casa do Senhor seus dízimos, suas ofertas, bem como louvamos ao Senhor também por aqueles que não tiveram condições no momento, mas seus corações ficaram desejosos e puderam tributar ao Senhor também através dos louvores. Agradecemos a Ti por todas as bênçãos derramadas sobre nós. E pedimos que o Senhor retribua de uma forma grandiosa na vida da Tua igreja. E assim, Pai, agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o pastor João Duarte, e a partir desse momento ele vai estar conduzindo a EBD dessa manhã. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Bom estarmos essa manhã, dia do Senhor, buscando a sua face, nos alegrando com Ele, para Ele. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, nós vamos ler dos versos 23 ao 31. As últimas palavras do Dr. Lucas a respeito dos atos de Jesus Cristo. Atos 28, verso 23 em diante, diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando diz: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados.
Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a sua rica e poderosa palavra aos nossos pobres e fracos corações. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos diante da tua santa e poderosa palavra. E o Senhor, ó Deus, prometeu que falaria ao teu povo por meio dela, porque ela é a verdade. Por meio dela o Senhor regenera, o Senhor santifica, e o Senhor, Deus, edifica a tua igreja. Então rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quero pensar no subtema a missão bíblica de ser uma igreja bíblica. A missão bíblica de ser uma denominação bíblica. Nós temos uma missão para cumprir. E esta missão já temos visto que é glorificar a Deus em primeiro lugar. Cada crente, individualmente, mas também comunitariamente, tem a missão de glorificar a Deus como parte de uma igreja local e de uma denominação inteira. Tudo que tange a vida cristã deve ser para adorar e glorificar a Deus, seja no culto público ou no culto particular. Cada crente, cada igreja deve glorificar a Cristo na evangelização, na adoração, no serviço cristão, no discipulado, na edificação, na comunhão, na vida comum do lar, do trabalho e em todo o seu ser, em todo o seu convívio relacional. Ele deve glorificar a Deus cumprindo esta missão. Porém, como realizar esta missão? O livro de Atos foi escrito por Lucas, os irmãos sabem, que inicia o registro a respeito de Jesus no Evangelho, ali no interior da Judéia, e conclui o livro de Atos, que foi escrito por ele também, na capital romana. Começa no interior da Judéia, nas vilas da Judéia, e se estende até Roma. Isso para cumprir o propósito do livro de Atos. Atos dos Apóstolos poderia muito facilmente ser chamado de Atos de Jesus Cristo, pois são a continuação do que Jesus começou a fazer enquanto esteve fisicamente na terra, ou seja, edificar a sua igreja, glorificar a Deus cumprindo a vontade do Pai. E então o registro de Atos é a continuação desta obra de Jesus por meio dos apóstolos, no poder do Espírito Santo. O verso-chave deste livro, que é Atos 1:8, que é bastante conhecido, ele se segue por todo o livro. É como se fosse aquela sua redação do Enem, daquela prova que você ia fazer hoje e cancelaram, ou pelo menos adiaram. Você faz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então o livro de Atos, ele tem o seu versículo-chave. Na sua introdução ele resume tudo o que ele quer dizer durante todo o seu livro. Mas recebereis poder para, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, se expandiria até a Samaria e até os confins da terra.
propósito do livro de Atos é registrar que o evangelho do Senhor, o Senhor Jesus disse no final de Lucas: olha, vocês devem voltar para Jerusalém e ficar lá, aguardando a promessa. Deveria começar em Jerusalém. Como eles estavam meio acomodados, então veio uma perseguição e eles foram levados até os samaritanos, que não eram boa bisca, segundo a concepção deles. Mas então eles se expandiram não somente até os samaritanos, mas também aos gentios, Cornélio e daí por diante, Antioquia e demais outros lugares. Você vê, enquanto os discípulos achavam que a igreja deveria se preocupar com datas de um reino político e social, quando eles fizeram aquela pergunta mais uma vez para Jesus: Senhor, quando se dará essas coisas? Jesus enfoca a missão da igreja, que era glorificar a Deus através do testemunho, a começar em Jerusalém e se expandir por toda a Judéia, entre os samaritanos e até os confins da terra, que seria Roma. O nosso texto em foco mostra Paulo já em Roma, testemunhando o evangelho no poder do Espírito Santo e diante dos governantes. Nisso percebemos a essencialidade do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a essencialidade, o quanto que é essencial, crucial o evangelho em uma igreja e em toda uma denominação. Sem o evangelho, a igreja cai. Sem o evangelho, a denominação não existe. Lucas então registra desses versos um resumo dos temas do evangelho, do evangelho que ele escreveu, e também do livro de Atos. Estes temas nos ajudam a entender em que a igreja deve concentrar as suas forças e ações, ou seja, no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos quais são então esses temas centrais encontrados tanto no evangelho como no livro de Atos. Primeiro será a pregação fiel do evangelho de Cristo. Quão essencial é que haja pregação fiel deste evangelho. Segundo, será a resposta mista ao evangelho de Cristo. Como que as pessoas respondem a esta proclamação, a esta pregação. Terceiro, será como a reação divina, a rejeição ao evangelho de Cristo. Se as pessoas podem rejeitar, ou como Deus reage a isso. O que ele faz diante disso. E, por último, a intrepidez perseverante dos mestres do evangelho de Cristo. Vejamos com mais detalhes cada uma destas. Primeiro, a pregação fiel do evangelho de Cristo. Versículo 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei como pelos profetas. Nós vemos que a pregação fiel do evangelho, irmãos, é uma pregação oportuna. Paulo estava preso. Paulo não estava ali em Roma como ele desejava estar, livremente para pregar, indo de casa em casa, indo de comunidade em comunidade pregar, indo nas sinagogas e nos lugares onde haviam gentios, ou seja, por toda parte. Mas ele está preso. Há um impedimento aqui. Igual nós poderíamos usar como a gente sempre usa como desculpa. Mas ele pregou o evangelho. Por quê? Porque ali foi marcado por eles, porque ele mandou chamar aqueles judeus que ali estavam. Quando ele chegou em Roma, ele foi estratégico de chamar esses judeus para explicar-lhe, não porque ele estava preso, não para se desculpar diante das acusações dos judeus, mas para testemunhar para eles. Havendo-lhes mandado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo.
As sinagogas se esvaziaram. A cidade estava tumultuada com os judeus ali presentes, porque Paulo pregava primeiro aos judeus, depois aos gentios. A oportunidade foi essa. E ele aproveitou. Mas também a pregação fiel do Evangelho é a pregação expositiva. Claro que não dispensamos aqui a pregação temática ou textual. Mas a mais fiel, quando você vai extrair o que o texto exatamente diz, e não ficar capturando textos aleatórios na Bíblia, para poder defender a sua tese, mas quando você extrai o verdadeiro sentido das Escrituras, é quando você abre a Bíblia e explica a Bíblia e aplica a Bíblia. Onde você abre a Bíblia e você expõe o que está lá, de dentro da Bíblia. Não das suas ideias, das suas filosofias. Veja o que ele diz: então, desde a manhã até a tarde, por um período muito longo, prometo não demorar tanto como Paulo, lhes fez uma exposição. A palavra exposição aí é exatamente esta, é de tornar as claras, é de pegar algo que está oculto, é algo que está dentro de uma caixa, abrir essa caixa e expor para que todos vejam, para que todos entendam o que estava ali. Então ele expôs as Escrituras por meio de um testemunho do reino de Deus, e os comentaristas vão falar que reino de Deus aqui é a mesma forma do Evangelho de Cristo Jesus, é o mesmo que pregar a respeito de Cristo Jesus, que é o Evangelho. É o Evangelho de nosso Senhor. Mas também a pregação fiel do Evangelho de Cristo é a pregação persuasiva. Às vezes a gente se contenta com aquela frase, né, de que quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu fiz a minha parte. Quase que como Jonas, né? Lança a palavra e sai correndo. Mas veja que nós temos um propósito na pregação, é persuadir. Quando eu subo aqui neste púlpito, é com o propósito de causar uma reflexão na sua mente, no seu coração, e causar uma transformação na sua vida, em todo o seu ser. É este meu propósito, não estou fazendo nada aqui. A pregação, ela deve envolver persuasão, e veja o que Paulo quis no versículo 24, ou ainda no versículo 23, procurando, desejando, ou seja, planejando persuadi-los a respeito de Jesus. Eu quero persuadir quando eu prego. A igreja do Senhor Jesus, ela está com a missão de persuadir pessoas. É claro que é o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso, mas ele estará usando a igreja para isso. Além da pregação fiel do Evangelho de Cristo ser persuasiva, também ela é cristocêntrica. Ela deve ser cristocêntrica. É o que diz o final do versículo, sobre o que Paulo queria persuadi-los, a respeito de Jesus. Jesus Cristo é o nosso fundamento. Mais ninguém, mais nada. O nosso assunto, ele não se concentra em outras coisas, em outras pessoas, nem em anjos, nem em profetas. Embora a Bíblia fale da história de Adão, de Abraão, de Moisés, de Davi com uma funda derrubando gigantes, de um homem que foi engolido por peixe, a história não é esta. O centro da nossa mensagem é Jesus Cristo. Sempre vamos apontar para Jesus Cristo. O Evangelho deve estar em toda a nossa pregação. Cristo deve ser o centro da nossa pregação. Charles Spurgeon chega a dizer que assim como em Londres, todas as ruas levam para o centro de Londres,
assim também toda pregação deve levar para Cristo Jesus, deve apontar para Cristo Jesus. Se você não fez isso, ele falando aos alunos dele, se você não fez isso, você não pregou. A igreja, nos nossos dias, tem se esquecido disso. Tem exaltado o homem, tem exaltado o eu, tem exaltado seus líderes, tem exaltado as pessoas e as circunstâncias até. Cristo é o centro da nossa pregação. Nossa pregação ela deve ser cristocêntrica, também ela deve ser bíblica. Veja que o que ele usou para apontar para Jesus, para aqueles judeus que esperavam o Messias, e Paulo então apontava, olha, o Messias que vocês esperavam é este Jesus Nazareno. Mas como que ele usava isso? Ele usava a lei e Moisés. Aliás, a lei de Moisés e os profetas. Já falei muito aqui com os irmãos, porque quando se fala de a lei de Moisés e dos profetas, se fala do Antigo Testamento. Então ele usou a Bíblia que ele tinha em mãos na época, porque toda a Bíblia ainda não estava composta, canonizada. Então o cânon bíblico se formou depois. Mas ele usava as Escrituras para pregar sobre Jesus. Claro, não com o nome ainda de Jesus, mas o prenúncio que foi feito desde Gênesis 3,15 e que se estendeu até Malaquias, o último profeta. Na verdade, até João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Nós entendemos, meus queridos, que o que deve ser a ferramenta de pesquisa e que deve ser usada para a pregação é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não estou dizendo que a gente deve dispensar comentários e outros livros. Pelo contrário, eu faço muito uso disso, os irmãos que me conhecem sabem bem. Mas são de pessoas que já estudaram muito mais do que eu e vão me ajudar a entender o texto da Bíblia. Continua sendo o conteúdo da Bíblia. Às vezes a gente vê pregadores abrindo a Bíblia, lê um versículo, se esquece daquilo ali, vai falar de um monte de historinha, de um monte de vitórias que ele teve, tentando persuadir o seu público, e muitas pessoas aplaudem. Uma igreja assim, logo logo se torna um clube ou qualquer outra coisa, menos uma igreja. Menos uma igreja. Então, a pessoa que está lá está querendo mostrar que sabe, está querendo mostrar que é cheio do Espírito, está querendo mostrar que tem habilidades, e aí ele impressiona as pessoas. Meu propósito, meu irmão, e o propósito da igreja cristã evangélica é de que as pessoas que vêm para o culto vêm ouvir a Deus. E a forma de ouvir a Deus é pela pregação da palavra fiel das Escrituras. Michael Reeves, escrevendo no seu livro sobre reforma, ele diz o seguinte: que o que define a igreja verdadeira é a continuidade no Evangelho. O que ela prega se alinha com a Bíblia. As marcas de uma igreja verdadeira são a palavra e os sacramentos. A igreja não estabelece a autenticidade do Evangelho. O Evangelho é que estabelece a autenticidade da igreja. Comentando 1 Timóteo 3,15, Calvino diz: a diferença entre nós e os papistas, que são os católicos, é que eles creem que a igreja não possa ser a coluna da verdade, a não ser que ela presida sobre a palavra de Deus. Nós, por outro lado, diz Calvino, asseveramos que é porque ela se sujeita reverentemente à palavra de Deus, que é a verdade, é por ela preservada e transmitida a outros por suas mãos. Ou seja, não é a igreja que determina a palavra, mas é a palavra que determina a igreja. A igreja que abandonou o evangelho já deixou de ser evangélica. É uma discrepância dizer igreja evangélica que não tem o evangelho.
Como seria uma igreja cristã que não tem Cristo? Se alguém perguntava para você, por que essa cruz, pastor, aí? Tanta cruz lá no templo de vocês. Porque se alguém perguntar para você, você tem uma oportunidade para pregar o evangelho. Porque isso é teológico. Isso é doutrina pura, isso é evangelho puro. A nossa missão está intimamente ligada à pregação do evangelho. Sem a pregação fiel do evangelho não há salvação, irmãos. Nós vamos inserir muitos descrentes dentro da igreja local. Sem a pregação bíblica, sem a pregação do evangelho, não há adoração. Não há evangelismo. Não há discipulado. Não há igreja. A importância de realmente focarmos na pregação do evangelho. Em segundo lugar, o segundo tema que é visto nesses livros que nos ajuda a entender a igreja, a missão da igreja, para que ela seja bíblica, é a resposta mista ao evangelho de Cristo. Há uma resposta dupla, uns para um lado, outros para o outro, ao evangelho. Mesmo o evangelho sendo o poder de Deus para a salvação, mas de todo aquele que crê. Só há dois tipos de resposta ao evangelho de Cristo: os que ouvem e os que o rejeitam. Os que ouvem, a palavra grega aqui traz a ideia de fato de alguém que foi persuadido. A intenção de Paulo era persuadi-los. E então agora este foi persuadido. Veja o versículo 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Persuadidos. Você lembra do dia que você foi persuadido pelo evangelho? Você lembra do dia em que todas as suas convicções caíram por terra e você não pôde resistir? Você era cheio de desculpas. Você tinha convicções sólidas de ficar longe de Cristo. Mas o evangelho veio até a sua vida. Ele convenceu, ele converteu, ele persuadiu. Através de alguém que foi usado para isso, para lhe pregar o evangelho. A igreja é composta por pessoas persuadidas. Pessoas que se deixaram vencer, porque não tinha outra alternativa. Me permita usar um termo arminiano, se deixaram. Porque na verdade, irmãos, ninguém resiste. O poder do Espírito Santo aplicando o evangelho na mente e no coração de uma pessoa. João vai dizer que é como um vento. Ninguém controla o vento. Ninguém tem a habilidade de dizer, agora vem um vento suave. Não, agora eu quero um vento mais forte, quero um vento mais... Não, quando vem a tempestade, as pessoas hoje até têm, meios de detectar tufões, ventanias, mas não tem métodos para pará-los. O Espírito Santo vem, persuade, ele nos convence, ele nos muda, ele nos transforma. O termo grego aqui indica exatamente isso. Induzir alguém pelas palavras a crer, fazer amigos, ganhar a favor de alguém, ou seja, a favor de Cristo, obter a boa vontade de alguém, convencer e vencer alguém. Alguém que precisa ser vencido. Somos pessoas vencidas antes de sermos vencedores. Vencidas pelo evangelho. Esses são os que ouvem. Mas também
existem aqueles que rejeitam. Aqueles judeus de Roma que se recusaram a acreditar em Paulo, continuavam a triste história de seus pais, de rejeitar as mensagens de Deus. Rejeitando os mensageiros de Deus, então, levou a um desastre para Israel. Como o exemplo dos viticultores perversos na parábola de Jesus em Mateus 21. A sua rejeição final de Deus veio quando eles mataram o seu filho Jesus. Que rejeição cruel. Quando alguém rejeita Cristo ainda hoje, querem colocá-lo de volta à cruz. Rejeitar um presente tão bom. Rejeitar algo tão precioso. Rejeitar algo ou alguém que é tão maravilhoso, tão belo, tão admirável. Mas muito mais do que isso, rejeitar o próprio Deus é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. É bem verdade que em igrejas locais há também pessoas assim. Na igreja invisível, não, só os crentes mesmo. Mas na igreja visível, a igreja local, há pessoas assim. E esta é a nossa maior preocupação em uma igreja, em uma denominação, de a gente estar, na verdade, alimentando bodes. A pregação da igreja em cumprir a missão bíblica ajuda a distinguir o crente do descrente, o salvo daquele que é condenado. O verdadeiro evangelho vai distinguir estes dois lados. Se você rejeita o evangelho, não há salvação para você. Nem que você seja aicebiano. Eu tenho um broche da ICEB. Se você rejeita o evangelho, vai para o inferno do mesmo jeito do outro que é de qualquer religião lá fora. Pastor, sou aicebiano há 30, 40, 70 anos. Eu nasci na igreja. Mas se o evangelho não nasceu em você, você está perdido. Não há salvação para você. E quando eu digo o evangelho, é porque muitas pessoas estão querendo ser salvas pelas obras. Querem dar uma ajudinha para Jesus. Isso não é o evangelho. Se você foi persuadido a crer em Cristo pela pregação do evangelho, você é salvo. Você glorifica a Deus, você agrada a Deus. Porque você é salvo, você é uma nova criatura. E o que fazer então com aqueles que não entenderam o convite do evangelho, pastor? Nada. Deixemos eles irem. Não façamos de artimanhas para mantê-los no nosso meio, porque senão vai dar problema. Se eles forem inseridos, batizados, inseridos no hall de membros da nossa igreja, causarão grandes problemas à igreja de Deus. Pessoas que nunca entenderam o evangelho terão grandes problemas, porque eles talvez tenham uma boa oratória, já coloca logo ele como dirigente, como pregador, coloca ele logo como diácono, logo ele já é um pastor, como se fosse alguma coisa. Mas aí, logo, ele estará sendo ruína para um grupo menor de irmãos que estão ali lutando para viver o evangelho conforme a graça de Deus.
Em terceiro lugar, a reação divina à rejeição ao Evangelho de Cristo. Bom, já que pessoas rejeitaram, os judeus rejeitaram, o que acontece aqui? O que Deus vai fazer ou fez diante disso? Na verdade, Deus reage soberanamente. Paulo diz que o Espírito Santo já previa isso. Ele já sabia disso. Veja, versículos 25 em diante, ao 29. Vamos ler por parte. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais. No passado, não foi Isaías, um homem pecador que andava nu pelas ruas pregando a palavra de Deus. Foi o Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. O Evangelho, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que falou a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, que eles tanto admiravam. Paulo cita Isaías e ele usa como que a versão do que Jesus tinha dito em Mateus, quando diz a fala de Isaías assim, na verdade o registro do livro de Isaías, o Espírito Santo falando quando chamou Isaías, lá em Isaías capítulo 6. Vai a este povo e diz-lhe: de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Por quê? Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. O Espírito Santo já previa que o povo teria um coração endurecido. Há um debate aí na teologia sobre quem endurece, se foi Faraó mesmo que endureceu o seu coração, ou se foi Deus que o fez. Deus é soberano, basta nos dizer isso. Deus é soberano. Não queira inserir na igreja de Deus aqueles que Deus não quebrou o coração, não amoleceu o coração. O coração endurecido de muitas pessoas tem levado as pessoas a montarem estratégias. Bom, aqueles jovens não querem estar aqui no nosso meio para ouvir a palavra. Então vamos colocar lá um globo, né, lá no templo, e aí apaga as luzes, afasta negócio de cadeira, negócio de banco, e aí eles fazem a festa lá. Não, bora incrementar. No carnaval a gente pode colocar um carnaval para Cristo. Na festa junina a gente pode fazer uma festa junina cristã, gospel. A gente pode fazer atraindo as pessoas, porque a gente precisa de recursos para construir. Foi assim na reforma, irmãos. Para construir a Basílica de São Pedro, eles usaram as táticas de John Tetzel para iludir as pessoas, para colocar medo nas pessoas, e as pessoas então darem dinheiro em prol da salvação. Então, por propósitos financeiros, as pessoas então abraçam tudo, então querem essas pessoas ali. Pessoas descrentes, de coração endurecidos, que não estão ali por causa do Evangelho, estão ali por outro motivo. Igrejas assim são uma vergonha para a denominação, para o nome de Cristo. Eu ando e ouço muito notícias de igrejas. Irmãos, infelizmente,
precisamos nos centralizar no Evangelho. Você não precisa de campanha, de festas gospels, de quermesses. Você não precisa de colocar à venda a sua alma. Tem uma coisa que vai abençoar a igreja em todos os aspectos, é se você prega de fato o Evangelho e se você está preocupado em inserir pessoas da igreja, pessoas que são genuinamente salvas. Mas que notícia boa também diante dessa rejeição. O que Deus fez em reação com a rejeição dos judeus? Deus, Ele destacou a salvação dos gentios. Veja o que diz o texto no versículo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. É isso que o livro de Atos quer destacar, irmãos. Quem é gentil? Todo aquele que não é judeu. Tem algum judeu aqui? Não, né? Todos aqui são gentios. Os gentios para Paulo eram os de Roma. Porque a partir de Roma, irmãos, a partir da capital, muitos missionários sairiam ali para pregar o restante do mundo. Mas o mundo conhecido era o Império Romano, onde eles haviam conquistado terras, conquistado povoações. Mas aqui, a promessa de Deus sempre foi de alcançar os gentios. Ele não mudou de ideia. Ah, vocês não querem então? Tá, então vou dar para aqueles ali. Não é essa a ideia. Ele sempre quis a salvação de todos os seus eleitos, que estão não só em Israel, não só que nascem de Abraão, mas pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as localidades, todas as etnias. Os gentios, nós somos privilegiados, irmãos. Sabe a promessa, sabe o que me alegra em pregar? Sabe o que me alegra de estar com uma igreja de portas abertas? São essas palavrinhas últimas aqui do versículo 28. E eles a ouvirão. Os gentios ouvirão. Diferentemente dos judeus. E nem todos, claro, né? Alguns creram, como nós já ouvimos. A rejeição não é total só porque eles são judeus ou são israelitas. Mas também a salvação não é total só porque eles são israelitas. Os verdadeiros israelitas são os eleitos de Deus, que crerão, que ouvirão. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas estão por aí, fora do aprisco. Nessa hora, muitas delas estão de ressaca ainda. Muitas delas estão largadas, perdidas por aí. Mas quando o Evangelho chegar até elas, e essa é a nossa tarefa, facilitar o acesso, não o conteúdo, mas facilitar o acesso para que essas pessoas ouçam o Evangelho. Elas ouvirão. Elas ouvirão. Deus continua salvando os seus eleitos e inserindo-os na igreja. A salvação pertence a Deus. É o que diz o texto. Esta salvação de Deus. Que coisa maravilhosa. Esta salvação de Deus. Jonas teve a mesma percepção. Ao Senhor pertence a salvação. Deus não é pego de surpresa pela rejeição que as pessoas fazem ao Evangelho. Deus é soberano e Deus, Ele determinou todas as coisas. Embora cada pessoa seja responsável pelos seus atos. Há igrejas que querem ser mais soberanas do que Deus, elaboram e fazem todo tipo de artimanha para ganhar e manter essas pessoas dentro da igreja. Mas essas pessoas não querem os pastos verdes. Elas querem ser alimentadas
da sua forma. E por último, nós temos um outro tema que deve nos trazer grandes lições, que é a intrepidez perseverante dos mestres do Evangelho de Cristo. Esses que ensinam o Evangelho, que pregam o Evangelho, devem ser perseverantes. Nós não devemos só começar a pregar, nós devemos continuar a pregar. Com intrepidez, com ousadia, com coragem. Intrepidez em receber as pessoas. Veja o versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara. Paulo estava vivendo um tempo bom, né? Tinha dinheiro para alugar a casa em Roma. Porque ele foi preso de forma domiciliar. Aqui não era ainda a prisão que o levaria à forca, que o levaria a ser decapitado, melhor dizendo. Ele ainda seria solto por um tempo, mas ele ficou preso aqui por mais ou menos 2 anos, enquanto ele escreveu as quatro cartas, e ele tinha certa liberdade, estava apenas acorrentado a um soldado. Certamente foi evangelizado, pois Paulo não perdia oportunidades. Então Paulo estava ali, em uma casa que era alugada, e essas pessoas iam ali para ouvir o Evangelho. Recebiam todos que o procuravam, não rejeitava ninguém. Todos que vinham, ele pregava o Evangelho para aquelas pessoas. Mas por que isso? Diante de prisão, quem fosse visitar preso era considerado da mesma laia, teria farinha do mesmo saco. Ou seja, Paulo está preso. E os que foram visitar também, de certa forma, por um tempo, foram detidos. Porque era da mesma seita, para eles, né, entre aspas, da mesma seita dos cristãos. E Paulo, sem impedimento, pregava sobre Cristo Jesus. O reino de Deus, a mensagem de Jesus são similares. Ele menciona 2 termos diferentes, mas para o mesmo conteúdo, no versículo 31. Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus chegou. O reino de Deus já está instalado. Jesus Cristo veio. Ele é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é o Filho de Deus. Concernente às coisas a respeito de Jesus, ele ensinava as pessoas. Que mestre excelente. As dificuldades, elas são muitas para se manter constantemente ensinando a verdade, irmãos. Não é fácil ensinar a verdade. Muitas pessoas não querem te ouvir. Muitas pessoas saem da igreja. Mas hoje temos visto um movimento diferente. Muitas pessoas estão vindo de outras igrejas, de outras denominações, procurando as nossas igrejas da ICEB. Sem orgulho algum. Deus não nos permita ser orgulhosos por isso. Mas Deus tem nos dado a responsabilidade graciosa de pregarmos o Evangelho verdadeiro, e essas pessoas estão vindo até nós. Tem fugido desses apriscos de pastos secos e até venenosos para experimentarem de pastos verdejantes nas nossas igrejas da ICEB. Quero concluir com algumas considerações. Primeira, aprendamos com as denominações mais antigas que a gente. As denominações que eram sérias, eram bíblicas no passado, mas hoje são promotoras de corrupção ética, moral,
dos princípios da família, da própria igreja. Essas denominações começaram a cair quando deturparam o evangelho, quando se esqueceram da essência do evangelho. Igrejas americanas, e já está chegando no Brasil, mas aqui ainda algumas se permanecem fiéis dessas denominações que eu vou citar, como Batista, Presbiteriana, Metodista e outras, que antes eram igrejas que pregavam o verdadeiro evangelho. Lá nos Estados Unidos se dividiu a denominação. Está chegando por aqui. Chega o liberalismo teológico, que vai dizer o seguinte: olha, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela não é toda a palavra de Deus. Na verdade, os neo-ortodoxos, que na verdade são liberais. Então, só uma parte que é de Deus, outra parte não. Então, pronto, já acabou tudo. Se você tem uma construção como essa, e aí coloca uma parte de concreto e outra parte de palha, não vai resistir. E com isso entrou, não só o liberalismo teológico, entra o feminismo, o marxismo e outros ismos. Vão entrando na igreja, vão entrando nas denominações. Aí de repente já estão aprovando o ministério pastoral feminino. Eu vi esses dias no site de uma dessas denominações aqui no Brasil, um elogio à pastora fulano de tal. Nada contra as mulheres, os irmãos que me conhecem sabem. Eu amo as minhas mulheres, minha esposa, minha mãe, minha filha. Amo as mulheres da igreja, as mulheres que servem. Muitas delas trabalham muito mais do que eu. Mas elas sabem que elas não foram vocacionadas para esta função. Então é apenas uma porta de entrada para muitas coisas que têm desandado por aí. Segunda consideração é de que a missão bíblica não começa conosco. Não é com o pastor, não é com o fundador da igreja, não é com qualquer outra pessoa pecadora. Alguns esperam aqui neste relato, nos últimos versículos de Atos, algo mais preciso, relatos mais específicos sobre a missão de Paulo. Porque Paulo aqui nem chega a mencionar a morte dele, nem chega a continuar o ministério de Paulo por mais anos que ele viveu pregando. Por quê? Porque esse não era o propósito de Lucas. Lucas considerava a missão de Paulo secundária em detrimento à missão de Cristo. Porque a missão de Cristo continua. Claro que não de forma inspirativa e revelativa, mas de forma prática, com a igreja local, com a igreja dos nossos dias. Terceira aplicação é de que Deus não está em silêncio para isso, para cumprirmos essa missão. Deus não está em silêncio. Albert Moller escreveu um livro fantástico. Não sei se o pastor Rosivan trouxe aí, mas se não trouxe, ele pode pedir para você. Que tem esse tema, Deus não está em silêncio. É um livro, na verdade, sobre pregação. De que quando os pregadores pregam, na verdade, Deus está falando. Deus está falando. Os reformadores diziam isso, eles falavam convictamente isso. Quando os pregadores fiéis pregam, é Deus que está falando. Deus não está em silêncio. Então ele está realizando, por meio de homens, mulheres fiéis, através da pregação na igreja, ele está realizando a sua missão. Por último, quando a pregação bíblica é fiel, irmãos, quando a pregação bíblica é fiel, a própria palavra de Deus regenera o pecador, santifica a igreja, gera comunhão genuína, restaura famílias, cria uma cultura de discipulado. As pessoas então são aconselhadas mutuamente, os aflitos são consolados, os doentes são curados, os problemas são mais facilmente resolvidos,
o evangelismo se torna mais eficaz, os pobres são assistidos, os ricos contribuem mais para a expansão do reino de Deus, os crentes servem uns aos outros como serve ao Senhor Jesus. As visitas então são mais edificantes, a liderança então é preparada, é uma liderança coesa, os liderados são submissos, as finanças são equilibradas, mais igrejas são plantadas, os seminários ficam lotados, pois os vocacionados aparecem, as ovelhas são alimentadas, os bodes são enfraquecidos e fogem. Os crentes se santificam mais, os imorais são evidenciados, o amor é praticado, a disciplina se torna indispensável e a fé é realçada. Tão somente quando pregamos fielmente as sagradas letras, o Evangelho de nosso Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, sabemos que por meio de Jesus Cristo, a igreja do Senhor está sendo edificada. E a forma de isso acontecer é através da proclamação do Teu Evangelho, Senhor, de forma fiel. Exercendo, Deus, de forma bíblica, e vamos ser mais bíblicos. Ajuda, ó Deus, aquelas igrejas que estão com dificuldades. Ajuda, ó Deus, aqueles líderes, pastores, pregadores que não têm recursos ou que mesmo não querem, por preguiça ou qualquer coisa assim. Deus, substitui eles. Coloca nessas igrejas homens teus que preguem a verdade, com fidelidade, com amor, se gastando na pregação do Senhor, da tua palavra, aqueles que necessitam. A tua igreja precisa, ó Deus, do Evangelho do Senhor. Que o Evangelho não seja deturpado, que o Evangelho não seja substituído, que o Evangelho não seja esquecido, mas que a tua igreja, a tua denominação persevere na pregação do Evangelho. E assim continue avançando, conquistando todos os eleitos da face da terra, para que no dia da tua volta todos sejamos recolhidos para te adorar para todos sempre. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Queridos, nós vamos dar continuidade aqui. Quero chamar aqui à frente a Chloe de Souza Coutinho, nos braços dos pais, né? Márcio Fernando Coutinho da Silva e de Bárbara Araújo de Souza Coutinho. Eles estão então apresentando para ser consagrada a Chloe. Desde já eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 78. Salmo 78. A partir do verso 3. Bem.
Muito linda. Não parece com o pai, né? Sim. Vamos ler Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Veja que vai passando de geração a geração. Os pais do Fernando e da Bárbara ensinaram o evangelho para eles. E esses vão ensinar para a Chloe. Mas pensando não só na Chloe, mas pensando já nos filhos da Chloe. E então, nos netos da Chloe. Nos bisnetos e tataranetos da Chloe. É este o objetivo, Salmo 78, para que o evangelho chegue a todas as pessoas até a volta de Jesus. E essas pessoas glorifiquem a Deus, conheçam a Deus e o glorifiquem como Ele merece. Meus irmãos, a missão antes de ser da igreja é nossa, dos pais. Muitas pessoas têm transferido essa missão para a igreja, para a escola, por isso que muitos filhos estão perdidos por aí. Mas é nossa, pais. Então, diante destas palavras, pergunto ao pastor Fernando e também à irmã Bárbara, se vocês concordam em criar a Chloe nos caminhos do Senhor, apresentar Cristo a ela, para que no determinado tempo ela creia no Senhor e o confesse. Vocês estão determinados a isso? Amém. Peço que a igreja fique em pé, por favor. E eu pergunto à igreja aqui presente, se vocês como igreja também estão dispostos a ajudar o pastor Fernando com a sua esposa a criar a Chloe nos caminhos do Senhor, para que ela, no tempo certo, ela, ao crer no Evangelho, possa ser salva e servir esse Deus maravilhoso. Vocês estão dispostos? Amém? Pronto. Nós vamos orar. Vai ficar no colo do Pai mesmo, tá? Santo e bendito Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Tu és o dono da vida. E esta criança que está no colo do seu pai, está sendo já criada, antes mesmo de nascer, ela pertence a Ti. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque ela veio em um lar cristão, de um casal que Te ama e que Te serve, e que conhece o Senhor, e que já está, ó Deus, apresentando o Senhor para a Chloe. Os pequenos gestos e nos momentos mais programados também. Continua abençoando esta criança, que ela continue crescendo, desenvolvendo em todos os aspectos da vida dela, físico, emocional, psicológico e, acima de tudo, espiritual. E no tempo certo, ela, ao ouvir o Evangelho, o Espírito Santo a regenere. Esta é a nossa oração, Senhor. Que ela se torne filha Tua, para a glória do Teu nome. Assim te oramos, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Agora a foto com certificado. Pois só me lembre de eu assinar, que eu esqueci aí. Vamos para a parte de cá, porque fica melhor. Menos. Pronto. Chora não, Nando.
Vai chorar é quando chegar o namorado batendo na porta. Deus abençoe, viu, gente? Deus abençoe. Amém. Alguém coloque um pedestal com microfone aqui embaixo na mesa, por favor, Júnior. O pastor Enoque, ele vai ministrar a ceia do Senhor. Quero chamar todos os diáconos que estão oficiados, os 12 diáconos que foram chamados para estar participando da ceia do Senhor, tá bom?